Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para você que está aqui no meu canal, que gosta de Ayurveda, que se interessa pelo Ayurveda, hoje eu vou falar sobre características do dosha Kapha. Então, como eu já venho falando, em outros vídeos, é muito importante nós trazermos esse autoconhecimento quando a gente quer pensar de forma ayurvédica. Ou seja, o Ayurveda, ele traz que o que é bom para mim não é bom para o meu vizinho, para minha amiga, para o meu marido, para o meu filho, justamente porque eu sou uma pessoa única, porque eu tenho características que são somente minhas, como se fosse um código de barra mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o dosha Kapha e a gente vai tentar reconhecer um pouco essas características do dosha Kapha dentro de nós, certo? Então, como eu já havia falado em outros vídeos, Kapha é terra e água, ou seja, é um dosha que traz estrutura, que traz coesão, né? E nós vamos ter então dentro do dosha Kapha as características desses dois elementos. Então, primeiramente, Vata é frio, como vocês já se lembram no vídeo anterior sobre Vata. Pitta é quente e Kapha é frio, ou seja, Kapha não tem fogo, né? Então, Kapha é aquela pessoa que vai ter a pele mais fria, ele vai também ter uma tendência a ter um pouco mais de oleosidade, a ter um pouco mais de líquido na sua pele, não só na sua pele, mas nas suas secreções, né? Então ele vai tender a trazer oleosidade, essa viscosidade também. Tá? Então, a questão da viscosidade no Kapha, ela vai se manifestar tanto na questão da coesão, porque terra e água trazem essa coesão, sim, então são pessoas que têm uma corpulência, né, que têm, assim, uma estrutura mais larga, tanto em termos de ossos quanto em músculos, são músculos naturalmente grandes, né? São pessoas que vão para a academia fazer musculação e têm uma facilidade grande de ganho de massa muscular, né? Mas isso também pode se manifestar em termos de secreção. Então, esses indivíduos do dosha Kapha, eles vão tender a ter mais secreção nos seios paranasais, mais muco acumulado nos pulmões também. Então, são pessoas que vão tender a ter episódios mais frequentes de tosses, de resfriados, então tudo que é mais relacionado com esse tipo de secreção respiratória, né, é mais Kapha mesmo, né? Nas mulheres Kapha também elas podem ter uma tendência maior a terem leucorreia, né, a terem secreções vaginais, né, mais intensas, assim também como o homem Kapha vai ter uma quantidade maior de sêmen. Então a gente até fala que quanto mais Kapha tem o indivíduo, melhor a sua capacidade reprodutiva, porque até mesmo essas secreções sexuais elas vão ser mais abundantes, né? E no caso então da mulher, para a gente gerar outra vida, a gente precisa ser como se fosse esse receptáculo forte mesmo, né? Então, assim, a mulher que tem mais Kapha na sua constituição, ela tem uma capacidade maior, uma capacidade melhor, né, de gerar outra vida, a não ser, né, que ocorram obstruções. Então, assim, a gente fala que a mulher Kapha, ela tem uma capacidade reprodutiva melhor, sim, né, mas o Kapha, ele também tende a obstruir, porque como ele tem uma certa viscosidade, né, uma certa pegajoso, não, de uma certa forma um pouco mais pegajoso, pode haver obstrução de canais. Então, por exemplo, alterações relacionadas à infertilidade, né? Que tem a ver com bloqueios, né? Que tenha, por exemplo, a questão do ovário policístico para o Ayurveda, tem a ver com bloqueio, questão de miomas também tem a ver com bloqueio, o próprio bloqueio, né, de trompas e tudo. Isso são questões muito envolvidas com o dosha Kapha, mas é o Kapha com bloqueio. Agora, o Kapha na sua plenitude, o Kapha bem equilibrado são pessoas que têm uma capacidade de fertilidade assim excelente.
né? A CAFA também traz essa questão da liquidez. Então, CAFA tem muita água na sua constituição. A água aqui para o CAFA, ela é mais importante do que a terra, né? Então, o CAFA, ele tende a ser muito líquido, ele tende até mesmo a suar bastante, né? Mas não é um suor que tem odor fétido como costuma ser o odor de pipa. Então, é aquele suor que tem um odor adocicado. Tá? Em relação à questão da pele, é uma pele macia, uma pele mais sem rugosidades, tanto que a gente vê que os indivíduos CAFA, eles demoram mais a demonstrar sinais de envelhecimento cutâneo, diferente dos indivíduos Vata, que já têm a pele naturalmente mais craquelentazinha, ali, com mais tendência à formação de rugas, uma pele mais ressecada, mais endurecida. O indivíduo CAFA, ele tem aquela pele lubrificada, então são peles que vão ter uma tendência bem menor à formação de rugas também. CAFA também é denso, é coeso, então é aquela pessoa naturalmente pesada, né? É aquela pessoa que, em geral, quando você coloca nos gráficos de IMC, né, ou mesmo quando você estabelece o IMC para essa pessoa vai ter muita facilidade aí de dar um sobrepeso, né? Mas é aqui que é a questão. A gente não pode comparar todas as pessoas, né, com um mesmo ponto de vista, usar o mesmo ponto de vista para isso, porque os indivíduos CAFA, eles são naturalmente mais pesados, o osso é mais compacto, então, o próprio osso dessa pessoa, o próprio músculo dessa pessoa já é um músculo mais pesado, essa pessoa não necessariamente está com sobrepeso. Agora, devido a essa facilidade de formação de tecidos, né, juntamente com essa maior propensão a bloqueios de canais por causa da viscosidade, os indivíduos de dosha kapha, eles têm uma tendência maior a sobrepeso e a obesidade, sim. Né, principalmente aí com relação à questão de acúmulo de gordura, né, e aí principalmente a tal da gordura abdominal, com aumento de chance de diabetes e tudo mais. Então, assim, os indivíduos CAFA, eles têm que tomar um cuidado especial com isso, né, porque no CAFA a gente costuma ver muitos bloqueios, tá? A questão também de uma certa turbidez é importante aqui. Então, o que é essa turbidez? O indivíduo CAFA, geralmente, ele acorda com a mente assim meio nebulosa, meio turva, e são aquelas pessoas que precisam de algo com cafeína logo pela manhã para conseguir trabalhar, para conseguir clarear um pouco melhor a mente. Tá? Então, essa é uma característica do indivíduo CAFA. E a cafeína para o CAFA, ela faz muito bem, né? Não sei nem se tem a ver mesmo, de certa forma, o nome cafeína, assim. Mas eu sei que os dois combinam muito bem. Porque, por exemplo, né, para o indivíduo Vata, se ele tomar um excesso de cafeína, ele vai ficar super aéreo, ele vai voar, né? Ou seja, a cafeína agrava Vata, mas para o indivíduo CAFA, a cafeína, ela ajuda, né, a trazer uma certa agilidade, né? O CAFA, ele tem uma tendência a ser mais lento, a caminhar de uma forma mais lenta, a ter gestos mais lentos com as mãos. É aquela pessoa que vai contar um caso e ela fica um tempão contando aquele caso, conta detalhes e até às vezes se perde um pouco, mas não é igual o Vata se perde contando um caso que ele não sabe mais onde ele está. O Kapha, ele se perde muitas vezes de tão lento ali, né? Ele tá contando aquele caso lentamente, então ele fala, olha, mas o que eu tava falando era isso, tá? A outra questão é a questão da dureza, né? Então, essa compacidade dos tecidos de Kapha, ela traz uma dureza, então o músculo de Kapha, o osso de Kapha são ossos mais grossos mesmo, né? E essas são as características gerais, né? Com relação aos sabores, né? Então, Kapha, ele é muito agravado pelo sabor doce. E o sabor doce, ele é justamente formado por terra com água, né? Que são
os elementos que compõem o dosha kapha, certo? Então, quando o indivíduo que já tem muito kapha na sua constituição acaba ingerindo mais doces, ele vai ter uma tendência a agravar. Outros sabores que agravam o dosha kapha são o sabor salgado e o sabor ácido. Então, tudo isso vai agravar o dosha kapha. Então, como nós falamos aqui dos sabores que agravam kapha, os sabores que favorecem, né, a desobstrução, que favorecem não acumular kapha, que pacificam kapha, são justamente os sabores contrários. Então, os sabores picante, amargo e astringente são sabores que pacificam kapha. Então, na alimentação, o indivíduo kapha, ele deve naturalmente no dia a dia já favorecer o uso desses sabores. Outra questão, kapha é muito oleoso, então eu não posso dar muito óleo para kapha, eu não posso colocar muito óleo na comida, eu não posso dar aquela comidinha pastosa, mingauzinho de aveia para kapha, que não vai dar certo. Tá? Então, o dosha kapha, o indivíduo com dosha kapha, ele precisa daquela comida mais seca, né? Então, por exemplo, aquela comida mais farofa, aquela comida mais crispyzinha, né? E não aquela comida muito oleosa, muito mingau, como é o alimento que é muito bom para o dosha vata, né? Em relação à atividade física, para o kapha, nós precisamos inserir atividades físicas que tragam mais agilidade, mais rapidez. Então, o kapha precisa muito dessa agilidade, certo? Então, por exemplo, para o kapha, correr é muito bom, fazer uma caminhada mais intensa também é muito bom. Os pranayamas, né, os exercícios respiratórios mais intensos também são excelentes para kapha. Trazer para kapha um tipo de yoga que não seja muito parado, então tem que ser um yoga mais dinâmico. Por exemplo, vamos fazer 10 saudações ao sol e uma atrás da outra e no ritmo, né? Então, assim, kapha, ele precisa dessa ritmicidade e ele precisa principalmente de ter alguém ajudando ali, porque se ele ficar sozinho, ele vai fazer sempre ali no ritmo dele, tá? Em relação ao ambiente também, para kapha é interessante que o próprio ambiente ele traga um estímulo a mais. Então, assim, ambientes com cores muito pastéis, com cores muito claras, com muito branco, também não ajudam muito kapha. Kapha precisa de cores mais estimulantes, de sons mais estimulantes. Não é bagunça, mas ele precisa de estímulo. Certo? Então, esse é o dosha kapha, vamos tentar reconhecer o kapha aí dentro de nós, né? E vamos entender o que nós precisamos fazer para favorecer a pacificação do kapha aí na nossa alimentação e na nossa vida diária. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e encaminhe o vídeo para os seus amigos que também gostariam de saber um pouco mais sobre o Ayurveda. Um abraço!